Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Santo Evangelho. Hoje é sexta-feira, dia 7 de março de 2025. O Evangelho de São Mateus, 9:14 a 15. Salve, Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, e assim vivereis. Então o Senhor, nosso Deus, convosco estará. Vamos ouvir a palavra de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. O Evangelho de São Mateus falam que os discípulos perguntaram a Jesus por que os seguidores dos fariseus e dos doutores da lei jejuam e o de Jesus não. Eles fizeram pergunta a Jesus: por que os discípulos de Jesus não jejuam? E o de João Batista e o dos fariseus jejuaram. Jesus respondeu aos discípulos: por acaso o convidado de um noivo pode jejuar enquanto o noivo está presente? Mas dias virão em que tirarão o noivo do meio deles, então ele jejuará. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus diz que dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Jesus está falando de sua morte. Jesus está falando da sua passagem pela morte, pelo Calvário, pela cruz. Aí sim, nesse dia, os discípulos jejuarão. Jesus pede que a gente peça a Ele, que a gente peça. Sempre pedir é bom, pedir para Deus, que Ele nos atende. Mas Jesus, Ele não atende como a gente quer. Ele atende no momento que Ele sabe que é ideal para cada um de nós, no momento certo. Só que a gente sempre quer logo, a gente sempre, quando pede uma coisa a Deus, queremos que tudo aconteça no mesmo instante. Não é assim, meus irmãos. Não é a nossa vontade que prevalece,
mas sim a vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. Ele sabe do que a gente vai precisar. Ele sabe que a gente vai ter que esperar. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez. Então todos os detalhes da gente, de nossa vida, Jesus sabe, porque é criação dele. Somos criação de Jesus, por isso que somos importantes. Somos muito importantes, porque foi Deus que nos criou. Então a gente tem que esperar pela vontade de Deus e não a nossa. O sofrimento vem para nos purificar. A gente sofre para purificar da nossa falta, a nosso pecado. Precisamos sofrer para que possamos ganhar a vitória. Sem sofrimento não há vitória. Sem vitória a gente não vai a lugar nenhum. Por isso, meus irmãos, que a palavra do Santo Evangelho seja luz para o caminho de cada um de vocês. Tenha todos uma ótima e santa sexta-feira, um final de semana abençoado por Deus. Vamos rezar. Estamos passando pela quaresma. Hoje é o segundo dia da quaresma. Vamos rezar. Vamos, junto com Jesus, vamos carregar a nossa cruz, como Jesus carregou para nos salvar. Vamos retribuir, carregando a nossa cruz para a vontade do Pai, que está lá no céu. Ele que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora Aparecida nos ajude a entender a vontade de Deus. Que Nossa Senhora Aparecida nos leve o nosso pedido ao seu Filho Jesus, para que no momento certo e exato Ele possa nos retribuir com muitas graças, com muita bênção, com muita saúde. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.